Olá, caros participantes do segundo Web Seminário Internacional em Educação e Tecnologia, que tem este ano por tema Educação e Cultura Digital. A minha palestra tem por título Tecnologias Emergentes na Educação, Obstáculos e Desafios à Sua Integração. Eu sou o professor João Batista Botentuit Júnior, da Universidade Federal do Maranhão, e vou conversar um pouco com vocês sobre essa temática. Então, observando essas imagens que temos aqui à frente, podemos perceber que as tecnologias hoje estão presentes em múltiplos ambientes. Então, tanto no ambiente de trabalho, no nosso cotidiano e inclusive na escola. Nossos alunos são adeptos e possuem dispositivos que permitem acesso à internet, à informação, de uma maneira muito rápida. Então, por que não integrar esses recursos em sala de aula? Então, se observarmos essa outra imagem, podemos perceber nitidamente como a integração das tecnologias ela está presente nos dias atuais. Então, a primeira imagem ela reflete aí a eleição do penúltimo Papa, o Joseph Ratzinger. Então, as pessoas estavam muito interessadas em observar, para saber quem era o novo Papa. Já na segunda imagem de 2013, já a escolha do Papa Francisco, eles estavam aí mais interessados em quê? Em utilizar seus dispositivos móveis para filmar, para fotografar. Então parece que viver o momento não é mais tão importante para esses indivíduos. O que é mais importante agora é filmar, capturar as imagens, e transmitir aquilo para outras pessoas. Então, mais algumas imagens que podemos perceber nitidamente como as pessoas agora, o tempo inteiro, estão interagindo com a informação, enviando informações em tempo real. E na escola, o que mudou? Será que essas tecnologias já estão plenamente integradas? Ou será que os professores só utilizam? Afinal de contas, esses dois conceitos, integrar e utilizar, são conceitos diferenciados. Então, usar o PowerPoint é uma coisa, integrar o PowerPoint na sala de aula é outra coisa. Por exemplo, ao integrar esse PowerPoint, eu vou utilizá-lo para fazer com que o meu aluno reflita, critique, use a sua criatividade. Aí sim, eu vou estar de fato integrando. Se eu apenas passo os meus slides, eu estou apenas utilizando. Então, é muito pobre. Então, vamos observar na escola se teve mudanças ou não com o passar dos tempos. Então, observamos aqui uma imagem de 1950, outra de 1970, outra dos anos 90 e outra dos anos 2000. Então, se observarmos, a sala de aula continua a mesma, o professor continua na mesma posição, os alunos continuam sentados da mesma maneira, um enfileirado atrás do outro. Então, não mudou muita coisa. E o currículo? Será que ele se diversificou? Será que ele se atualizou? Bom, na maioria dos casos, o que acontece? Eu até trago essa charge aqui, onde tem a professora conversando com a menina, e ela diz assim: se afaste da janela, querida, não vai querer ficar para trás, certo? E as outras pessoas todas ali centradas fazendo o teste, e a menina comenta: que sons legais que tem lá fora. Então, será que está tendo a integração entre o que existe na realidade e o que é para ser passado em conteúdo? Será que está havendo essa integração curricular entre o mundo e o conteúdo que precisa ser trabalhado? Outro conceito em educação que é importante refletirmos é a questão do planejamento. Então, eu trago essa outra charge. Eu espero que vocês estejam independentes, criativos, pensadores, críticos e que façam aquilo que eu digo. Então, muitas escolas elas não estão interessadas em se adaptar às necessidades do aluno, e sim, o aluno precisa se adaptar a esse modelo. Então, eu pergunto, será que estamos educando para a criatividade, para explorar essa capacidade dos nossos alunos? Será? E a avaliação? Será que estamos avaliando de maneira correta? Então, para uma justa seleção, todos farão o mesmo exame. Então, temos aqui um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um cachorro. Então, para alguns, essa avaliação de subir a árvore será muito fácil. Mas para outros, aposto que vai ser muito complicado. Imagina o elefante tentando subir a árvore.
Então, as escolas, como as conhecemos, estão obsoletas, né? Elas precisam se adaptar, elas precisam se modernizar, tá? Então, uma outra charge diz assim, ó, como foi o seu dia na creche, criança? Aí ele diz assim, eles nem têm Wi-Fi, né? Então quer dizer o quê? As crianças, os jovens, os adolescentes, eles estão hoje muito habituados a utilizar as tecnologias para múltiplas tarefas. Então, se vivemos numa sociedade diferente daquela em que nascemos, trabalhamos numa escola também diferente daquela que frequentamos, então precisamos entender e preparar os alunos para viver no mundo em constante mudança. Tá? E como será o amanhã? Bom, não podemos prever, uma vez que poderíamos prever que há 10, 15, 20 anos atrás teríamos tablets, celulares e todos esses recursos integrados em sala de aula? Não podemos prever ainda como vai ser o futuro. Tá? Mas nós observamos o quê? Alguns conceitos de antes que agora estão se modernizando, se atualizando. E um deles é a literacia, que seria nada mais nada menos do que a capacidade de usar hoje em dia as nossas habilidades, não só para ler aquilo que está escrito, mas também para compreender e para absorver tudo aquilo que está no formato digital. Então, constantemente estamos aí sedentos de informação e as tecnologias são nossas aliadas, né? Então, a educação não pode ignorar que o mundo sofreu uma grande reviravolta com essa revolução digital, né? E para que a gente possa se adaptar a essa revolução digital, há necessidade que a gente desenvolva algumas competências e principalmente habilidades, né? Então, habilidades científicas e tecnológicas, habilidades digitais, habilidades de comunicação, habilidades no que diz respeito às competências humanísticas, empatia, tolerância, né, autoconsciência, uma série de características hoje são importantes para que a gente possa sobreviver nesse mundo, né, nesse século XXI. Mas, resumindo essas capacidades, eu chamaria aí 4, né, que são aí muito importantes, que eu poderia dizer que são fundamentais. A primeira delas é a comunicação, ou seja, a habilidade que nós temos em passar a informação adiante. A capacidade crítica. Né? Então, receber a informação e ter a capacidade de julgar. Isso é pertinente, não é pertinente, é válido, não é válido. Né? A nossa capacidade em colaborar, ou seja, trabalhar junto com o outro, tentar explorar o que o outro tem de melhor para a nossa aprendizagem, para o nosso trabalho. Né? E também a criatividade. A criatividade também ela pode ser exercitada. Se você tem um pouco de criatividade, você pode aos poucos aumentando até que você se torne mais criativo. Né? Então, se o professor não oferece ao aluno obstáculos onde ele tenha que colocar essa criatividade em xeque, em jogo, como que ele irá desenvolver isso? Então a escola tem papel fundamental no desenvolvimento dessas habilidades que hoje são tão importantes para os nossos alunos no século XXI. Bom, então o que acontece nessa integração? Tanto o professor como o aluno, eles têm aí certos medos. Né? Então, qual é aí o medo do professor? Eles vão saber como eu faço o meu trabalho. O que tem? Né? O que eu posso fazer para não parecer ridículo? Já que muitos alunos dominam as tecnologias mais do que eles. Né? Então, eles sabem mais do que eu sobre isso. Não há problema nenhum. Se o aluno já sabe utilizar o recurso tecnológico, maravilhoso. Por quê? Porque vai ser mais fácil para o professor. Ele vai ter apenas que trabalhar o conteúdo, já que o aluno ele já vai saber mexer na ferramenta, ele já vai saber criar um blog, um vídeo. Então vai se tornar mais fácil o trabalho do professor. Então não há por que ter esse medo. Né? Devemos o quê? Ser humildes e aceitar que às vezes não sabemos sobre aquele recurso, sobre aquela ferramenta, mas sobre o conteúdo, que é o mais importante, você sabe. E por que não integrar aquilo que você sabe com aquilo que o aluno sabe? E aí nós vamos estar exercitando o quê? Ensinar e aprender. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo. Ao mesmo tempo que eu formo, eu me formo também. Tá? Então, quais os medos dos alunos? Eu diria aí 3. Primeiro, de não ter conexão Wi-Fi, já que eles querem estar conectados sempre.
O segundo, quando o sistema ou o aplicativo está demorando muito a carregar. Eles perdem a paciência. É uma característica aí desses jovens da geração Z. E também eles perdem um pouco a paciência quando a bateria já está quase por acabar. Estes são basicamente os medos que os alunos têm, né? Mínimos. Então vivemos aí na era da Digital Wisdom, que significa o quê? A sabedoria digital, ou seja, tirar partido de tudo que a tecnologia pode nos oferecer para o nosso bem. Tá? Então Mark Prensky, em 2001, ele cunhou, ou seja, disse o conceito de nativos digitais. Mas logo em 2001 ele desmentiu esse conceito, dizendo que na verdade não existem os nativos digitais. Por quê? Porque as pessoas que nasceram rodeadas pelas tecnologias, se elas moram numa zona, numa região que não tem acesso à tecnologia, elas não podem ser consideradas nativos digitais. E outra coisa que ele constatou, que a grande parte dos alunos usa muito pouco os recursos que o telefone disponibiliza, enquanto que outras pessoas que não nasceram nessa era utilizam de forma massiva todos os recursos. Outro conceito que ele traz é o conceito de órfãos digitais. Ele diz o quê? Que esses jovens, os pais, eles não podem ensinar a eles, né, sobre tecnologias, sobre como conviver no mundo digital, já que os pais não são dessa era, né, não conviveram nessa era. Então, a Unesco traz alguns conceitos. Né? Ele diz assim: e os professores, eles estão preparados para aproveitar esse potencial das tecnologias? Então, nem todos os professores utilizam de maneira consciente. Grande parte deles utiliza apenas para preparar, ou seja, para planejar as suas aulas. Mas utilizar dentro de sala de aula, ainda são poucos os professores. Tá? As experiências precisam aí crescer, evoluir a nível do uso destes recursos. Então, os professores são fundamentais para o desenvolvimento global e sustentável, e é fundamental investir na formação dos professores, porque alguns até têm boa vontade, eles querem, mas não sabem como integrar esses recursos em sala de aula. A partir do momento em que eles passam por um processo de capacitação, como esse que vocês estão fazendo agora, né, de se integrar e receber informações no mundo virtual, para a sua autoformação, quando eles recebem, eles são capazes aí de aprender e integrar cada vez mais esses recursos na sua prática pedagógica. Então, quais são aí os desafios? Que propostas pedagógicas podem potenciar uma prática para a utilização desses meios? Né? Então, vários modelos podem ser empregados, tais como o construtivismo, o conectivismo, o cognitivismo. O que eu quero dizer com isso? Usar a tecnologia por usar não faz sentido. É preciso sempre integrar a um modelo pedagógico, integrar a um modelo de aprendizagem, né? Para que a aprendizagem seja mais significativa, seja mais efetiva, para que não seja um uso mecânico, e sim com uma finalidade, a finalidade de desenvolver uma habilidade, uma competência que é importante nos dias de hoje. Né? Então vou mostrar para vocês agora algumas possibilidades pedagógicas que nós temos, né? Algumas delas podem ser utilizadas tanto em computadores como em dispositivos móveis. Tá? Então a primeira que eu tenho para apresentar a vocês é o Nearpod. O Nearpod é um aplicativo que também pode ser utilizado no computador, onde o professor ele carrega os seus PowerPoints, ou seja, suas aulas, e aí ele vai integrar recursos tais como vídeos, tais como atividades de múltipla escolha, perguntas abertas, né? E dessa maneira ele vai interagir em sala de aula com os alunos, integrando esse PowerPoint a essas atividades. Em vez do aluno ficar lá passivo, escutando o professor, o aluno agora vai interagir, ou seja, assistir a aula e ao mesmo tempo responder. E ele precisa prestar atenção. Por quê? Porque uma vez que o desafio é lançado, ele tem aquele tempo mínimo para responder. Se eu passar para o próximo slide, ele já não consegue mais voltar para responder a questão anterior. Então é uma maneira de dinamizar a aula e torná-la mais ativa. O aluno ele não fica só passivo ouvindo. Ao mesmo tempo em que ele ouve, ele também utiliza o recurso e deixa a sua impressão, deixa o seu resultado, deixa a sua resposta. Então quando fazemos uma pergunta em sala de aula, o que você acha disso? 1, 2 pessoas respondem. Se usar esse aplicativo, todos precisam deixar a sua impressão.
Outro aplicativo interessante, outro recurso, né? O recurso é o podcast, que nada mais é do que uma gravação em áudio, onde os indivíduos podem, né, gravar aulas, entrevistas e uma série de recursos educativos em formato áudio e disponibilizar para os seus alunos. Um bom aplicativo para fazer isso é o podomatic.com, onde você pode ir gravando os seus episódios e disponibilizando para os alunos. Ou você pode pedir também que o aluno faça algumas tarefas utilizando esse recurso. De que maneira? Ele integra, né, a resposta do seu questionamento no Podomatic, e o professor vai lá para ouvir e dar a sua nota, ou seja, comentar sobre o podcast que o aluno criou. Então, outro recurso interessante para mostrar para vocês é o Edmodo. O Edmodo ele funciona como uma plataforma, tal como a Moodle, onde o professor pode disponibilizar suas aulas, pode disponibilizar artigos, pode disponibilizar materiais, convida os alunos e os alunos entram e vão acessando esse material, respondem a questões. Então, é um ambiente onde o professor pode gerenciar a sua disciplina no mundo virtual. Tá? Então, especialmente para aquelas escolas que não têm um ambiente, esse é um recurso muito interessante. Socrative. Então, o que o Socrative faz? Ele avalia em tempo real. Então, o professor entra no Socrative, cria suas perguntas, disponibiliza lá no Datashow e o aluno no seu celular vai respondendo as questões. À medida que ele vai respondendo, essas respostas vão sendo integradas no questionário que o professor elaborou e ele vai mostrando em tempo real qual o aluno que está à frente. Então, potencializa um modelo de gamificação, ou seja, a aula se torna um jogo. Então, você dá a sua aula e na outra metade, ou no final da aula, você avalia os conhecimentos dos alunos utilizando esse recurso. Então, um recurso muito interessante aí para o professor. Tá? Então, outra possibilidade, tá, é aí o Padlet. Então, o que o Padlet faz? Ele é um mural onde o professor pode disponibilizar conteúdos para trabalhar em sala de aula e também pode utilizar como uma maneira de atividade, ou seja, ele pede que o aluno encontre na internet um conjunto variado de sites, vídeos, recursos sobre a matéria que está sendo trabalhada e monte o seu mural com todos esses recursos, tá? Então, uma ferramenta aí também para ser trabalhada em contexto educativo, tá? Então, o Wix também é algo interessante. O professor pode ter o seu site pessoal, disponibilizar ele como um espaço de acesso à informação, pode criar um site da turma, pode pedir que cada aluno ou cada grupo crie o seu site, entre no site dos alunos e avalie os trabalhos deles. Então, é uma maneira de disponibilizar rapidamente conteúdos, uma vez que o Wix ele tem vários modelos prontos e você só precisa entrar e editar esses modelos, tá? Então é rápido de criar um site na internet, tá? O TikTok. TikTok é um aplicativo interessante para a criação de timelines. O que são timelines? São linhas do tempo, onde você vai demarcando, né, o que aconteceu em cada tempo. Então, para um texto de história, de geografia, que trabalha aí com essa evolução temporal, é uma excelente ferramenta para que os alunos possam, a partir do que está no texto, colocar no mundo, né, digital, ou seja, transformar o texto em imagens, em resumos, né, de uma maneira mais dinâmica que ele pode depois deixar para outras pessoas assistirem ou mesmo utilizar como uma maneira de resumir o conteúdo que está sendo estudado, trabalhado. Tá? Então aqui um exemplo, né, onde o TikTok foi utilizado aqui para falar um pouquinho sobre a evolução dos planetas. Tá? Então, Plickers. Plickers é uma solução muito interessante, principalmente para aquelas escolas que têm baixo acesso à internet, ou seja, o sinal do Wi-Fi é muito fraco, ou somente o professor tem a internet no seu celular. Então, como é que funciona? O professor cria as perguntas, né? Então ele entra no Plickers, faz o seu cadastro, cria as perguntas, depois ele gera os códigos, né? E aí ele nomeia cada código daquele com o nome de um aluno e entrega esse código para esse aluno. E aí ele vai fazendo as questões que vão sendo projetadas na tela e os alunos eles precisam levantar os cartões na medida em que eles acham que a resposta certa é A, B, C ou D. Então, levantando,
o Plickers ele faz o quê? A leitura ótica de todos esses códigos e rapidamente ele mostra quem acertou e quem errou. Então, uma maneira interessante, divertida, de avaliar os conhecimentos dos alunos em tempo real e, principalmente, com a utilização de apenas um celular com acesso à internet. Os demais não precisam estar com a internet. Aliás, os alunos nem precisam utilizar a internet, só o professor. Tá? Então, o Powtoon também é uma maneira criativa e interessante de disponibilizar conteúdos. Né? Então, o professor pode criar vídeos dinâmicos, estilo um PowerPoint, mas com animação, né? Das suas aulas e atividades que assim deseja integrar em sala de aula. Tá? O Kahoot, o Kahoot, como algumas pessoas chamam, é um aplicativo também de avaliação, onde o professor cria as perguntas, passa um código para o aluno, né, projeta as questões no Datashow e o código vai aparecendo para que ele, né, possa marcar a opção correta no seu celular. À medida que vai passando as questões, ele vai pontuando e fazendo um ranking dos melhores alunos, aqueles que responderam correto e mais rapidamente. Né? Então, outra maneira interessante e divertida de avaliar os nossos alunos em tempo real. Tá? Então, o QR Code também é muito interessante ser utilizado. O que é o QR Code? É um código bidimensional, tá? Que faz a leitura, tá? E a partir dessa leitura ele encaminha você para um site, para um vídeo, para algum ambiente que você queira mostrar para o aluno. Então, como que isso pode ser utilizado na educação? Eu posso ter um texto pequeno e um QR Code com um vídeo para que ele assista. Eu posso ter uma questão e posso ter um QR Code com um vídeo explicando, falando um pouco mais sobre esse conteúdo que você está trabalhando. Tá? Então, é uma maneira aí de levar mais informação ao aluno. Tá? Então, em síntese, esses ambientes que nós conversamos e mostramos nessa palestra, eles exigem do professor e exigem do aluno o quê? A criatividade na produção desses recursos educativos, né? A capacidade de trabalhar em colaboração, que é importante, nós já conversamos sobre isso nessa palestra. Né? O que mais? Eles precisam se responsabilizar cada vez mais pelas suas aprendizagens. Isso é muito importante nos dias de hoje. E todas essas tarefas geram o quê? Experiências interativas, experiências dinâmicas e se revestem de significados, tanto para o professor quanto para o aluno. Ele aprende, ele coloca a sua criatividade em xeque e ele cria atividades que ficam marcadas na vida desses alunos. Eles jamais esquecem essas atividades que foram tão criativas e tão ricas para a sua aprendizagem. Então, que desafios essas tecnologias trazem ao professor? Então, o primeiro desafio, eu diria que é o quê? Sair da sua zona de conforto. Então, deixar as suas fichinhas amarelas e pensar a cada semestre que projeto educativo que eu quero para os meus alunos, que recursos que eu posso integrar na sala de aula. Tá? Então, esses recursos devem ser integrados e são aí fundamentais para o desenvolvimento dos nossos alunos, já que eles vão atuar no século XXI. Então, outro desafio para o professor é sair do ambiente central, ou seja, sair do sage on the stage, ou seja, o sábio no palco, e passe aí para o guia ao lado, ou seja, o guide on the side, aquele que media a aprendizagem do aluno. Tá? E temos obrigação, já dizia a nossa amiga Adelina Moura, temos obrigação de tentar todas as possibilidades de aprendizagem com os recursos que temos, com o celular, com o tablet, com a internet, com o computador. Então existem milhões de possibilidades pedagógicas e cabe a você, professor, pesquisar, integrar esses recursos na sua sala de aula. Né? Então, se há doença crônica que deve afetar um professor, é o otimismo. Né? Então, esse é o meu grupo de pesquisa, o GAP-TDE, o Grupo de Pesquisas em Tecnologias Digitais na Educação aqui na UFMA, onde nós temos aí um número muito grande de alunos que participam, que interagem, e esses alunos eles estão avançando, a maioria deles está caminhando, progredindo para o mestrado, já utiliza as tecnologias de múltiplas formas. Né? Então eu deixo também como recomendação o livro Apps para Diferentes Sistemas Operacionais, né? Que é Apps para Dispositivos Móveis, Manual para Professores, Formadores e Bibliotecários, da Ana Amélia Carvalho. É um e-book excelente que mostra aí como utilizar
vários desses aplicativos dentro de sala de aula. Então não perca essa oportunidade e acesse esse livro já. Lá você poderá aprender um conjunto muito grande de aplicativos para integrar na sua sala de aula. Tá? Então eu agradeço o convite do evento, e fico agora aberto aí para as perguntas que vocês vão lançar e espero ter contribuído um pouco aí para a formação de vocês. Obrigado. Esse é o meu e-mail, jbbj@terra.com.br ou então joãobbj@gmail.com. Então, obrigado e bom evento a todos.